Na declaração que fez à imprensa, agora há pouco, o presidente Lula comentou sobre a alegação de Trump de que vai elevar as tarifas. Ixi, vamos ouvir o que ele falou. Porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Nós não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. As pessoas têm que aprender que respeito é bom. Respeito é muito bom. A gente gosta de dar e gosta de receber. Ai. Parece que eu estava adivinhando, eu estou falando desde o começo do programa. Eu nunca vi o Xi Jinping falar assim. Olha, os Estados Unidos podem entrar em guerra militar contra a China daqui a 7, 8 anos por causa de Taiwan. Eu nunca vi o Putin chegar a falar isso do Biden. Ele estava em guerra efetiva, não era nem guerra fria. Era guerra para valer, através do proxy, que era a Ucrânia. Por que, Maria de Carli? É o Brasil que tem que estar aí se expondo. O presidente agora chamou de irresponsável o Donald Trump. Equivocado e irresponsável. O presidente não sabe mais fazer política externa, ele virou briga. É porque o Biden é alinhado com o Lula e o Trump é alinhado com o Bolsonaro? Então virou uma briga. Se virou briga, o que acontece? O Trump vai começar a assumir cada vez mais explicitamente a defesa de Jair Bolsonaro. Porque o presidente Trump, o Lula, está colocando de uma forma que não vai ter outro caminho. Está correta essa estratégia, professora Maria de Carli? Olha, Capês, você tocou num assunto muito importante, é algo que eu sempre falo aqui, pode revirar o olho quem estiver assistindo aqui. A questão da polarização é gritante e ela afeta o mundo como um todo e transborda para as relações das políticas internacionais. Veja, o que você falou é verdade. Existe um alinhamento ideológico entre o Trump e o Bolsonaro e Lula, entre outros líderes aí que são mais no eixo da esquerda. Então já existe essa antipatia antes do Trump assumir e com o Lula assumindo. Então já existe essa antipatia ideológica entre ambos os líderes. O Lula sempre gostou de fazer a diplomacia de cúpula. O que é a diplomacia de cúpula? É a diplomacia do líder de Estado, ou seja, o presidente tomando o lugar ali do ministro das Relações Exteriores, dando seus pitacos, fazendo os acordos internacionais que caberia ao instituto e à instituição que cuida das relações exteriores dos países, que no caso do Brasil é o Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores. Então o Lula está agindo como ele sempre agiu, gostando de falar e de se posicionar contra isso. Então, ele está fazendo um pouco do que é esperado, ali assinando com a base também eleitoral dele, que tem uma certa antipatia ao Trump. Então, sendo muito pragmática aqui, um pouco mais do esperado e daí dando uma queda de braço e mostrando quem é o líder, quem quer se posicionar como líder do Sul Global, que é o Lula. Já o Trump tem esse posicionamento que também é consistente com a sua proposta de campanha, que é, por exemplo, o aumento das tarifas, é o Make America Great Again. E como é que ele está fazendo isso? Inclusive, ele está fazendo isso através desse tarifaço que ele anunciou com o Liberation Day, com a questão de querer aquecer a indústria norte-americana com o Big Beautiful Bill, que foi aprovado no ano passado, que é justamente manter o incentivo fiscal ali, as empresas, para justamente reduzir as tarifas sobre as empresas nacionais e domésticas, para justamente aquecer a indústria norte-americana, que há muito tempo perdeu espaço para outros players globais. E, consequentemente, esses anúncios das tarifas têm a consistência do discurso, claro, mas é um pouco preocupante mesmo, porque não tem uma lógica. Você não sabe como vai ser o dia de amanhã, o que é que o Trump vai decidir fazer ou não.
Como eu já disse anteriormente, houve o Liberation Day, uma trégua de 90 dias aconteceu agora, que deu um respiro aos mercados internacionais e ao mercado financeiro. Beleza. Nesses 90 dias, o Trump só fez um acordo com a Grã-Bretanha, que está lá meio mal das pernas por conta do Brexit, e com o Vietnã, que é male-male uma lista de intenções. O resto do mundo está ainda às cegas. E o que isso aconteceu? Isso acabou gerando a maior desvalorização do dólar visto nos últimos anos. Mais uma vez, consistente com o que muitos dizem ser uma estratégia proposital do Trump para novamente se alinhar com o seu discurso de campanha, que é reaquecer a indústria norte-americana, porque com a desvalorização do dólar, o produto norte-americano fica mais barato e mais competitivo globalmente. Ou seja, o que a gente está vendo aí é um grande teatro político. Guilherme Mendes, há pouco tempo o Donald Trump taxou o aço do brasileiro. E aí o nosso vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, teve que manter contato com autoridades americanas, mas não o presidente Lula em diálogo direto com o Donald Trump. Eu pergunto a você, qual a utilidade do Brasil se colocar à frente como grande brigão contra os Estados Unidos? Se tivesse um bom relacionamento dos presidentes, não seria mais fácil, não se facilitaria mais o diálogo? Qual a vantagem que você vê nesse tipo de posição, que me parece mais posição de DCE de faculdade do que de presidente da República? Mas, Capê, espera um pouquinho. Você está colocando como se essa postura fosse uma postura de iniciativa ou de largada do governo brasileiro. E o que o presidente Lula colocou, com uma opinião com a qual eu corroboro, aí a gente pode até discutir aqui questão de estilos. O fato é que a política desenvolvida pelo presidente Trump, ela é inovadora não só no conteúdo, mas sobretudo em razão da forma. Ele é um presidente que governa primeiro em rede social, primeiro lá com tweets, que agora não é mais tweet, né? Ele tem a rede própria, ele é tão característico e tão peculiar que até a sua própria rede social ele tem. E é ele que solta notas e governa com base em tweets. Isso é uma coisa que, para o mundo que conhece um pouco de diplomacia, de relações internacionais, é algo totalmente inimaginável. E aí ele vai, avança, retrocede, briga com o Musk, briga com o Xi Jinping e volta atrás. Enfim, é o estilo dele. Nós não estamos aqui para julgar, até porque não é ele que nos governa, não é? Embora seja um presidente relevante, nós não podemos esquecer que nós somos brasileiros. E o nosso presidente é o presidente Lula, da mesma forma que foi o presidente Bolsonaro. Nós temos que cobrar e pedir satisfações daqueles que nos governam. Quando o presidente chama de responsável, ele está correto. Por quê? Foi aquilo que eu falei, em outras palavras, uns minutos antes. A questão de taxar ou não uma decisão econômica estratégica, a gente não vai entrar aqui nessa discussão. A questão que está em destaque é a forma e, sobretudo, o ineditismo. Você não termina uma reunião e, ato contínuo, solta lá um tweet dizendo, olha, quem se alinhar eu vou taxar. Quer dizer, qual é o planejamento, qual é a lógica disso, quais são as consequências? Eu tenho a plena convicção de que o presidente Trump fala e não mede as consequências das suas palavras, porque isso pode impactar e caem as ações, varia a cotação do dólar, como a Maria bem colocou. Quer dizer, ou a gente tem que acreditar que ele é um grande artífice e que ele sabe exatamente a consequência que vai acontecer a cada palavra que ele profere, seja verbalmente ou seja pelas redes, ou então o outro caminho é o que o presidente Lula apostou, com o qual eu me alinho. Ele é um grande responsável, que sai falando, e as consequências das suas falas, nem ele sabe quais são ou onde vão parar. É exatamente dessa forma que eu o vejo. Se isso é bom para os Estados Unidos, se isso é bom para o povo americano, eu não sei. Agora, para a sociedade, para a comunidade internacional, para a relação diplomática entre os países e principalmente pela forma como essas relações se davam, esse modelo Trump de se comunicar e de governar é catastrófico. As bases com que ele coloca, a agressividade nos discursos, os textos em caixa alta, mais parece sim, como você bem falou, Capês, alguém fazendo campanha para um diretório acadêmico do que propriamente um presidente da nação mais importante do mundo. Agora, tem gente que gosta, tem gente que aplaude, tem gente que bate palma e fica feliz. Eu não sou daqueles que acreditam que essa é a melhor forma de se governar, tampouco de se relacionar com os outros. Muito bem. Se tiverem dois presidentes DCE batendo boca, eu estou preocupado com o meu,
Claro. E o outro é os americanos. Agora eu pergunto, no dia 4 de junho desse ano, o Trump baixou uma tarifa de 50% do aço e do alumínio brasileiro. Eu estou preocupado não com o que o Trump fala, estou preocupado com os exportadores de aço, de alumínio, com quem gera emprego, recolhe tributos aqui no país, com quem tem o potencial de diminuir o déficit fiscal nosso gigantesco. Agora, se a gente fica batendo boca, se do lado de lá nós temos uma pessoa com incontinência verbal, aqui nós precisamos ter tranquilidade. Veja como reage a China. A China foi muito mais provocada, atacada pelo Trump. Você não vê uma palavra, é o silêncio. Agora, nós ficamos batraqueando aí sem parar. Não vejo muito sentido nisso. Mas com certeza, Guilherme Mendes, você vai ter um reforço na sua fala. Vamos lá ver. Leandro Ferreira. O Capês acho que não está acompanhando o noticiário chinês para ver que a China reagiu em termos bastante contundentes, inclusive aumentando as tarifas para até 245%. Sei, mas não chamou de irresponsável o homem, né? Chamou, sim, de incoerente, inclusive. Está no Twitter, está escrito, pode procurar aí o Ministério a Chancelaria Chinesa, o fez, né? Agora, é o que eu disse aqui, né, gente? A gente fica achando que defender o Brasil é baixar a cabeça para o Trump. É isso mesmo? Para mim não é assim, né? Eu sou mais aquele time do Oscar Schmidt que ganhou o Pan-Americano em cima da seleção dos Estados Unidos 87. Em 1987 no Pan-Americano. Então, assim, aquela cena para mim é o ideal de relação, da relação diplomática, porque ali foi jogo justo, jogo jogado, ganhou quem se desempenhou melhor, né? Então, não achar que o Trump vai desempenhar melhor e forçar o Brasil a isso ou aquilo. Então, não caiam nessa. Eu acho que a diplomacia ainda é o caminho ideal para a dissolução de conflitos, né? Inclusive aquela que aposta no multilateralismo. Acho que o presidente Lula está correto em adotar as posições clássicas da diplomacia brasileira em relação a isso. Nós vamos ter um episódio em breve aí que é a chamada UNGA, United Nations General Assembly, que é ali no final de setembro, começo de outubro, que é o episódio onde os presidentes todos se encontram, inclusive o Lula mencionou Assembleia isso. Geral. Né? É da ONU? É a Assembleia Geral da ONU que ocorre... Traduz aí, por favor. A Assembleia Geral da ONU. Que ocorre na sede da ONU em Nova York. O Brasil geralmente é o primeiro a discursar, geralmente não, sempre é o primeiro a discursar, né? E certamente o presidente Lula vai apresentar todas essas posições consolidadas pela diplomacia brasileira, pela solução de 2 estados entre Israel e Palestina, pelo direito de autodeterminação dos povos, pelo direito ao bilateralismo em relação ao comércio, pelo direito de ter alternativas econômicas que não sejam aquelas impostas por um sistema econômico que não está dando certo, porque está destruindo o meio ambiente e está concentrando renda, coisa que a gente precisa ir na direção contrária. Como eu disse, repito, Donald Trump não precisa nem esperar passar esse governo, que vai passar, já está na lata de lixo da história. Eu queria só, Ricardo se puder fazer aqui só um complemento que o Leandro falou com relação ao Trump, se o Brasil não deve baixar a cabeça para o Donald Trump. Mas ninguém quer isso. Quem é que quer isso? O que nós também não queremos que o nosso presidente cuide do nosso país, se preocupe com o nosso país, mas não queremos que ele vire porta-voz da China, porta-voz do presidente Xi Jinping, capacho do presidente Xi Jinping. Nós não queremos isso, nem de um lado, nem de outro lado. Nós queremos, na qualidade de uma grande economia que somos, resolver os nossos problemas, manter nossa neutralidade internacional e se relacionar com os países, tendo em vista os interesses do povo e da nação brasileira. E não fazer o que ele está falando, que o Lula está reproduzindo, é a vontade de Xi Jinping. E vai tomar, porque o Xi Jinping se relaciona lá com o Trump de, aspas, igual para igual. Não é, mas se relaciona de igual para igual. O Brasil não, o Brasil fica aqui tentando reproduzir alguma querelinha ali para o Lula, na sua auto-vontade de ser algum líder global, que não está fazendo nem dentro de casa. Olha a situação que o país está hoje. Enfim, acho que ele tem que cuidar aqui, como já disse um outro líder aí, cuide de casa e deixe a briga para principalmente as relações internacionais entre
entre os países grandes cuidarem do resto. Não abaixamos cabeça para o Trump, não é isso que nenhum brasileiro quer, pelo menos não é o que eu quero, mas eu também não quero ser porta-voz, o bobo da corte do Xi Jinping. Então, Maria de Carli, isso que colocou o Ricardo Ross, nós tivemos aqui no começo de maio, se não me engano foi dia 7 de maio, na comemoração do Dia da Vitória, em Moscou, os 80 anos da Segunda Guerra Mundial. Sim. Nenhum líder europeu ocidental, nenhuma democracia ocidental se fez presente, os Estados Unidos não foram, e o presidente Lula foi lá praticamente sozinho, representando, e não foi prestigiado, ele não teve um local de assento privilegiado. O Putin chegou em alguns momentos, a gente vê as imagens, segurando ele pelo braço, corrigindo a postura onde ele deveria ficar, demonstrando até um pouco falta de paciência com ele. O que eu estou dizendo é assim, nós estamos nos expondo, como disse o Ricardo Ross, como porta-vozes da China e da Rússia, e não está tendo nenhum reconhecimento. O Xi Jinping não se fez presente. Houve, inclusive, um constrangimento ali na visita ao presidente Lula, mas ele não se fez presente aqui. Então, vale a pena estar defendendo os interesses de Rússia e China e nos colocando como principal adversário, como fazia a Venezuela até pouco tempo? Complicado. Essa é a minha pergunta. Complicado, Capês. Como eu disse, são duas visões de mundo distintas. Isso é fato. É, assim, sendo muito pragmática. Trump versus Lula. Eles representam duas visões de mundo que cada um acena, querendo ou não, para o seu eleitorado. Então, é isso que eles estão jogando no jogo de xadrez mundial. E vai continuar assim, porque o Trump vai continuar neste lado de defesa do que ele acredita ser verdade e o Trump vai continuar defendendo o que ele acredita. Então, basicamente, é isso. É isso aí. E, basicamente, é isso. Nós vamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço a audiência. Agora, vocês ficam com 3 em 1. Vai seguindo aí com Nelson Kobayashi. Bom programa para você, Nelson. Um abraço. Bom 3 em 1. Muito obrigado, Fernando Capês. Encontro você mais tarde, às 9h30 da noite, no Direto ao Ponto. Fernando Capês participando hoje da nossa bancada.